Ocupoplíteo aqui, pastor. Aonde? Ocupoplíteo, aqui essa região aqui debaixo do Ocupoplíteo. E pensava que era uma distensão muscular, alguma coisa do gênero. E estava em Brasília lá, em plena atividade. E como é fácil a gente ter o serviço médico, fiz o hemograma de manhã e à tarde fui fazer, não me lembro mais a hora exata, fiz uma tomografia, não deu nada. Tomografia no... dessa região toda, da região toda, nada. Aí eu ia parar, mas uma colega, a dona Deise, que é filha do nosso colega já falecido, jornalista Ferreira Neto, disse, vamos até o hospital de base. E eu fui lá, disse, não, vamos fazer uma ressonância. Eu falei, por causa disso, veja aqui, um raio no céu aberto. E fiz num hospital particular, não quis fazer lá, porque seria injusto, a fila é muito grande, havia muitas pessoas humildes na fila. Posso tomar um café? À vontade. Eu fiz a ressonância e apareceu mais um dado estranho, apareceu uma vasculite. Formação da túnica vascular. Muito obrigado, senhor. Da túnica vascular, da artéria que passa aqui. Imediatamente eu me preocupei. Falei, no mesmo local, no Ocupoplíteo. Eu disse, uma vasculite pressupõe um problema sistêmico, muito improvável localizado. E a partir daí toda uma série de exames de uma avaliação semiótica. Mas começando, você vai pelo nada, não tinha sintoma nenhum. Começando pela perna, quer dizer, surgiu de maneira absolutamente insólita, incomum. Eu não sentia, o colega que foi me ver com os dados do hemograma, aí não havia mais dúvida. O hemograma mostrou 1.800 leucócitos, que é um absurdo. 6 a 8 mil a 10 mil seria o normal. E estava com 1.800 e já estava em São Paulo nessa ocasião, já trabalhando também. O colega para quem eu pedi uma série de exames, disse, venha para cá imediatamente. Não, o senhor está com uma emergência? Não vou. Eu tinha 1.800, já estava com 1.500 de um dia para o outro. Impressionante, é uma doença terrível. Aí, no dia seguinte, eu fui para o Rio de Janeiro, onde estava esse colega hematologista. Ele também acreditou que não era, porque eu não tinha nenhum sintoma. Foi minha sorte, né? Peguei a doença incipiente logo no início, né? Olha, isso aqui é estranhíssimo, não é verdade? Uma coisa assim muito da providência. Estranhíssimo, não é verdade? Uma coisa assim da providência. Estranhíssimo, não é verdade? Uma coisa assim da providência. Estranhíssimo, não é verdade? Uma coisa assim da providência. O doutor Enéas Carneiro fundou seu próprio partido político chamado PRONA em 1989, e logo lançou candidatura à presidência da República. Mas só obteve sucesso em 2002 quando se candidatou a deputado federal por São Paulo, obtendo a maior votação da história brasileira para aquele cargo. Cerca de 1,57 milhão de votos. Recorde que permanecia não superado até 2018, quando Eduardo Bolsonaro obteve 1,8 milhão de votos. Enéas até então era uma figura pitoresca com chavões e voz ativa. Mas a linha que separa loucos de sábios é muito fina. Agora acompanhe algumas colocações de Enéas contra o sistema. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção, 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. O presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. A cada projeto novo, a cada medida provisória que se apresenta nesta casa para votação, é que eu devo estar sonhando. Hoje eu vi um colega do plenário, o ilustre deputado capitão Bolsonaro, ficar indignado e, inclusive, ter ultrapassado, talvez, os limites
com os quais normalmente ele se comporta. O que é fundamental é que nós acordemos para um fato claro como água de rocha, límpido como o líquor de uma pessoa que não tem meningite. Esse projeto que aí está não vai resolver coisa alguma. As mortes por acidentes, por pessoas que portam armas de fogo e não são delinquentes, correspondem a um percentual irrisório, desprezível, quando se leva em conta a verdadeira mortandade que ocorre nas grandes metrópoles e até em cidades do interior. Os delinquentes, sejam assaltantes, sejam estupradores, não têm armas registradas. Chega a ser risível para qualquer um de nós que tem um mínimo de lucidez intelectual ser obrigado, e por educação todos somos obrigados a ouvir, porque eu ouço tudo que é dito com educação, ouvir discursos daqueles que defendem esse projeto que aí está, eivados de retórica, como se a imbecilidade generalizada dominasse nossas mentes. Céus, olhemos para São Paulo, Rio Grande do Sul. Os dados estão aí para quem quiser ver, das delegacias de polícia. Olhem para os 2 estados membros da federação e vejam a quantidade de homicídios. Muito mais em São Paulo, e no entanto o Rio Grande do Sul é muito mais armado. Mas o Brasil como um todo tem arma, tem lares, num percentual máximo de 5%. Olhe para os Estados Unidos, tem 48%. Olhe para países desenvolvidos e veja a experiência já de outros países que fizeram a estupidez supina que está sendo feita de desarmar a população, que passa a não ter nem direito de se defender, contrariando o princípio constitucional. E isso é aplaudido e se repete em verso e prosa. Isso não representa avanço nenhum. Isso é mais um retrocesso. Isso é mais uma condição de entregar o nosso cidadão nas mãos daquele que vai entrar na sua casa e vai fazer o que quiser, porque ele não tem mais o direito de se defender. Isso é um absurdo dos absurdos. O presidente Lula tem conseguido a simpatia de governantes do mundo inteiro com um discurso socialista. O senhor está gostando do governo Lula? Resposta: não. Verdade ou mentira? Disse a verdade e eu dou uma cutucada e pergunto por quê. Uma segunda pergunta ou dentro da primeira aí? Não está valendo essa. Essa é só bem, mas pra... a máquina ligada redonda. Pois é. Na eleição presidencial... Ué, o senhor não quer que eu diga certo, olha lá, olha lá. Ó. Verdade em verde ali em cima, olha lá. Desde 89 eu acompanho a trajetória de Sua Excelência, o atual presidente da República. E em nenhum instante eu acreditei que as proposições que eram trazidas à tela fossem ser consubstanciadas na prática. Tanto que anulei meu voto na última eleição. Agora, quando entrevistado, logo no início, eu disse aquilo que qualquer elemento que esteja em qualquer fatia do poder tem que dizer. É minha obrigação dar à Sua Excelência a oportunidade para que Sua Excelência mostre a que veio. Eu disse diversas vezes. Lamentavelmente, a postura assumida pelo governo, não vamos esquecer a pessoa particular do presidente, pelo conjunto, a postura assumida não tem me agradado. Eu vejo subserviência ao poder mundial. Eu vejo um governo do nosso país de joelhos no cenário internacional. Eu vejo o Banco Central caminhando para ser independente ou autônomo, usemos a palavra que quisermos. E, aliás, o nosso partido, aquele que eu dirijo no nível nacional, o PRONA, foi o único no Congresso que votou contra, o senhor está a par, aquela questão apresentada sobre o artigo 92 da Constituição, em que se abriu uma brecha perigosíssima, a meu ver, para a independência do Banco Central. Eu explico rapidamente para os telespectadores. No momento exato em que o Banco Central for independente, uma vez que é ele que dita a política creditícia do país, no momento em que ele for independente, não é necessário mais haver eleição para presidente da República. Basta eleger o presidente do Banco Central. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E foi, e de maneira
criminosa ela foi entregue, né? E interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano, tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, ninguém diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros, um dos mega bilionários do planeta. Estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce? A Vale do Rio Doce era, e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei se o senhor vai chamar, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa, ele está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se deu foi o controle das ações, né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional, é o poder mundial apoderando-se das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores e os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Nós temos de nióbio um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo, se só nós temos? Agora, só o nióbio permitir-nos-ia ter uma moeda própria, lastreada nele. Entendeu? Nós podemos ter nossa, não atrelada ao dólar, só ele, só o... E sem falar no quartzo, o nosso é de primeira qualidade. Em suma, quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto de nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quando sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Essa informação não tá é muito séria. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Brasil, na situação de hoje, doutor Onésio, como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o presidente,
vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica, que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que daqui a pouco o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde, não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Então, há que, nesse instante, produzir, e isso é difícil até de dizer porque causa um mal-estar, mas é preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim, que é impossível continuar tirando sangue da população, sangue circulante. Não é mais possível. O senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, nós estamos devendo. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, juro nominal, real, que não interessa aqui. Mas a nossa taxa de juros é a maior do planeta. Então essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada. Porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça. Exatamente. Né? Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente, não há dúvida. Os senhores permitem mostrar? Essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor. É o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Você entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... Ah, o narcotráfico. Quem comprou a Vale do Rio Doce foi o narcotráfico. Eu não posso provar, mas é revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passos, por favor. Naquela época... Pode entrar aqui. Por favor, doutor Passos, do nosso partido. Nessa época... Não, eu queria um trabalho do Almirante, que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? Mas você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a morte dele. Sabemos que Enéas morreu de leucemia, então como isso poderia ser forjado? A ciência atual não sabe como exatamente surge a leucemia, poder por fatores genéticos ou complicações de uma anemia profunda. Mas o espantoso é saber que ela pode também ser provocada por agentes químicos. É isso mesmo.
agentes químicos como benzeno, formaldeídos, agrotóxicos e exposição à radiação. É sempre bom lembrar como Vladimir Putin se livra-se seus opositores na Rússia, com doses até homeopáticas de veneno. Os controladores das nações precisam de garantia plena que no meio políticos em Brasília não encontraram oposição à agenda global. Por isso eliminaram do jogo o Dr. Enéas e o Clodovil. Suas mortes no mesmo período não são coincidências. De fato, essa pessoa será extirpada assim como o corpo combate um vírus no nosso sistema.